Meu nome é Juan Oliveira Viana, eu sou discente da Universidade Federal de Itajubá, campus Itabira, e vou falar sobre a minha iniciação científica acerca da construção de protótipo e controle térmico em recipiente de armazenamento de vacinas, com o professor orientador Luiz Felipe Pugliese. Primeiramente, eu vou dar uma contextualização e falar sobre a motivação da problemática. Então, o entendimento de que as vacinas detêm parâmetros de permanência é muito importante. E esse parâmetro de permanência pode ser temperatura, pressão, oxidação, exposição à luz, e esses parâmetros são gerenciados e administrados pela PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, através de sua logística rede de frio. Então, essa rede de frio pauta que a temperatura é o mais importante dentro desses parâmetros de permanência, visto o nosso país muito grande, com várias variações de temperatura e temperaturas relacionais muito altas. Então, ele é muito importante tanto para o transporte quanto para armazenamento, visto que as temperaturas das vacinas, em média, como pode ser visto na figura ao lado, em média, está muito dentro das temperaturas de 2 a 8 graus. Temperaturas essas muito baixas em relação ao ambiente do Brasil. As vacinas que estão a menos 15 a menos 25 graus são fabricadas com técnicas para que elas sejam capazes de suportar para o transporte uma temperatura de 2 a 8 graus, fazendo com que esse range de temperatura seja o atual trabalho dessa iniciação científica. A motivação perpassa pelo entendimento dos dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que fala que 50% das vacinas fabricadas no mundo são perdidas, que poderiam ser utilizadas ou então poderiam gerar apelo econômico em todo o mundo. As perdas de Itabira podem ser observadas, contextualizadas pelo estudo de campo feito pelos alunos e observados o armazenamento precário e utilização de sensores de temperatura muito antigos. O objetivo desse trabalho é a prototipagem de uma caixa de temperatura para lotes de vacina, utilizando materiais isolantes específicos, atuadores de Peltier e a identificação, modelagem e controle do sistema, utilizando posteriormente o microcontrolador Arduino. O desenvolvimento inicial, o primeiro passo de desenvolvimento, é o entendimento de como funciona a termodinâmica dentro da caixa, tanto a condução, convecção e radiação. Então, a condução pelo diferencial de temperatura entre a vacina, o interior da caixa e o exterior. Tudo isso vai ser conduzido ao que nós conhecemos como condução térmica. A convecção e radiação, a convecção é em relação aos fluidos, então como funciona o arrefecimento, tanto da Peltier quanto do interior, quanto a irradiação, que são as ondas eletromagnéticas que podem ser mitigadas pelo uso de mantas térmicas. Os materiais termodinâmicos que foram estudados foram 3: o poliestireno expandido, o MDF e o MDP. O isopor foi escolhido primariamente como a utilização para o nosso projeto pelo ser de fácil acesso e também ser um bom arrefecimento inicial para a gente prototipar. Ficou entre o MDF e o MDP como segundo posto de prototipação, só que foi escolhido o MDP pela particularidade dele ser compressivo e particulado, ou seja, nós temos ali no início, dentro dele, partículas de diferentes tamanhos, resina e ar, fazendo com que a condução seja mais coesa. Então, aqui mostra as duas caixas que foram utilizadas, e para a ação termodinâmica do sistema, foi utilizada principalmente a pastilha de Peltier, em que é composta de um material semicondutor no centro dela, em que, quando passa energia elétrica dentro desse semicondutor, um lado esfria, outro lado esquenta, fazendo com que seja necessário a dissipação do lado quente e também arrefecimento com as ventoinhas. Os protótipos, podemos observar eles aqui, do lado esquerdo os protótipos P1V1 e P1V2 e o protótipo final da caixa de isopor, dissipador maior e 2 ventoinhas. O protótipo da caixa de MDP pode ser visto aqui, também com a mesma ação de controle e com 3 camadas internas. A ação de controle pode ser vista aqui, a lei de controle que dita o sistema, através da modelagem com o método Smith e identificação pelo método do modelo interno, IMC. Os resultados podemos ver que foram extremamente satisfatórios em todos os comportamentos das caixas, tendo na caixa de isopor vazia pior do que com Gelox, e a caixa de isopor, em todas as suas instâncias, pior do que a caixa de madeira, tanto vazia quanto Gelox, sendo o Gelox um estabilizador muito bom para a caixa de madeira. O parâmetro lambda, foi possível notar que o parâmetro lambda igual a 100 foi o melhor para o nosso sistema, concluindo de que o lambda igual a 100, caixa de MDP e o Gelox em utilização, como pode ser visto ao lado.